descerá sobre eles a glória do Senhor. Serão vestidos de beleza e de esplendor. Receberão o corpo glorioso, a semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia? Livro Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 12 até o versículo 26. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, sim, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O apóstolo Paulo, ele foi preso por pregar o Evangelho de Cristo. Só que a prisão do apóstolo Paulo terminou contribuindo para o progresso do Evangelho. E você pergunta, de que forma? Paulo afirma aqui na sua carta que toda a guarda pretoriana teve conhecimento da verdade do Evangelho através do apóstolo Paulo.
Foi o primeiro benefício. O Evangelho é para ser pregado a todos, até mesmo nas estruturas governamentais. E a guarda pretoriana teve o privilégio de ter contato com o Evangelho, saber que só Jesus Cristo salva através da prisão do apóstolo Paulo. Mas um outro benefício foi encorajar a igreja. A prisão do apóstolo Paulo fez com que os irmãos pregassem o Evangelho com menos medo. Ele diz assim: a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então os irmãos ficaram mais corajosos para dizer que só Jesus Cristo salva depois da prisão de Paulo. É verdade que na época de Paulo, alguns pregavam o Evangelho por motivos errados, porque o apóstolo Paulo diz aqui: alguns efetivamente proclamam Cristo por inveja e porfia. É meio complicado a pessoa pregar o Evangelho por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. O correto é pregar o Evangelho de boa vontade. E também pregar, porque é através da pregação do Evangelho que vidas são restauradas, são salvas, são libertas do poder de Satanás para Deus. E no versículo 16 ele diz: estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então, Paulo estava incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente. Então, pregar o Evangelho por discórdia e pregar o Evangelho insinceramente não é um bom motivo para se pregar o Evangelho. Mas acontece que tem pessoas que parece que não gira muito bem da bola, né? Julgando suscitar tribulações, a tribulação às minhas cadeias. Então, pregar para suscitar tribulação às cadeias de Paulo. É meio complicado, mas... Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Então, Paulo, ele diz que o importante é que Jesus esteja sendo pregado. Quer por pretexto, quer por verdade. Naturalmente que esses que pregam por inveja, porfia, para suscitar tribulação às cadeias de Paulo, por pretextos errados, esses vão ter o seu juízo. E então ele diz assim: porque estou certo isto mesmo, que pela súplica e pela provisão do Espírito de Cristo me redundará em libertação. Então, Paulo, ele preso, mas ele tinha esperança de ser solto, porque a igreja estava a orar pelo apóstolo Paulo, né? E Paulo diz, aqui no versículo 20, a minha ardente expectativa é a esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então Paulo, ele tinha consciência da sua vida cristã, do seu relacionamento com Deus. E ele sabia plenamente que tanto a vida dele como a morte dele contribuiria para o benefício do Evangelho. É por isso que ele diz aqui: será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. É aquele versículo que ele falou em Romanos que diz: se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quando nós vivemos para Deus, a nossa vida glorifica a Deus na vida, e a nossa morte também glorifica a Deus.
engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então Paulo, ele chega a falar que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo, significa dizer, se eu estiver vivo, estarei servindo a Cristo. E se morrer é lucro. Por que lucro? Porque ele diz aqui, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, quando ele diz que o morrer é lucro, é porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Não tem nem como comparar a vida com Cristo com essa vida aqui. É por isso que Paulo diz que o morrer é lucro. Só que ele diz, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Por que permanecer na carne? Porque a igreja de Deus precisa de obreiros na estatura do apóstolo Paulo. A igreja precisa. O evangelho precisa ser pregado. É por isso que Jesus, ele orou dizendo, não peço que os tires do mundo, e sim que os livres do mal. A igreja precisa permanecer no planeta, na terra, para cumprir a missão de dizer ao mundo que só Jesus Cristo salva. No tempo de Deus, Jesus aparecerá nas nuvens, arrebatará a sua igreja, levará a sua igreja para a sua presença e estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto isso não acontece, temos a missão, a incumbência, a responsabilidade de dizer ao mundo que só Jesus Cristo salva. E ele diz, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Então Paulo afirma que vai permanecer na carne, na terra, para o progresso dos irmãos de Filipe, para o progresso da igreja, para o crescimento espiritual da igreja. Porque Paulo era pregador, apóstolo e mestre. E ele diz, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. A presença de Paulo era uma presença frutífera em qualquer igreja que ele chegasse. De forma que as prisões efetuadas pelas autoridades governamentais na pessoa do apóstolo Paulo contribuiu para o progresso do Evangelho. De salvar seu filho, morreu na cruz, simplesmente por te amar. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui e com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus os abençoe.